seguir aí. E, gente, se estiver assistindo esse momento gravado, nós estamos na correção da prova do TSE. A professora Tanane está aqui com a gente e vai fazer os comentários, as considerações e esse gabarito preliminar. Então, vamos lá, Tanane. Estou por aqui, viu? Qualquer coisa que você precisar, tá bom? Certo, tá bom. Vou fechar o áudio do pessoal, tá? Se em algum momento você quiser que a gente abra, você me avisa, tá bom? Aviso sim. Deixa eu só ver onde eu botei minha caneta. Ai, Jesus. Pessoal, eu estou fechando o áudio, mas o chat está liberado, tá bom? Vocês podem colocar no chat aqui, porque como a nossa sala está com muita gente, aí para evitar interrupções, tá bom? Bem, enfim, vamos lá começar. Eu não sei cadê a minha canetinha de riscar aqui. Ai, gente, mas enfim, vamos começar. Tá aqui embaixo. Ah, parece que eu achei. Achei. Vamos começar com essa prova. O que é que vocês acharam da prova? Bem rapidinho. Vocês acharam da prova? Eu vi a prova, eu achei a prova boa, muito boa. Achei a prova muito boa. Achei que o tema da discursiva foi surpreendente. Achei mesmo. Mas em relação à prova, eu achei ela muito boa. O que eu não achei legal foi esse monte de questão sobre política de educação. Não entendi. Para mim não faz sentido. Não faz sentido, mas enfim, acho que todo o restante, quem foi aluno na prova S fez uma boa prova. Eu pelo menos acredito nisso, né? Porque a gente viu tudo que estava cobrado nessa prova estava lá. É só essas questões de educação que na minha cabeça não tinha nada a ver. E as questões de SINASE, que foram feitas com base, não foram feitas com base nem na lei, nem naquele documento antigo de 2006, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar. Meu povo, eu não tive tempo de fazer só as questõezinhas separadas, estão aqui com as minhas anotações, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é a primeira questão, né? Começando da questão 51, eu não sei, eu acho que tem provas, parece que tinha mais de um tipo de prova. Então, essas respostas, obviamente, eu vou dar com base na prova que eu tinha, certo? Na prova que eu recebi. Então, vamos lá. Com base nas resoluções do Conselho Federal de Serviço Social, julgue os itens subsequentes. Caiu muito conselho, muita resolução, muitas. Caíram muitas resoluções, muitas. Eu sempre, tentei para isso, da necessidade da gente, não perder de vista as resoluções. A gente teve aí, nesse tempo de preparação para a prova, inclusive uma resolução que foi atualizada, e uma resolução nova. Mas, enfim, vamos lá. Em um contexto de intervenção conjunta com outra categoria profissional, a opinião técnica do assistente social sobre o objeto de intervenção deve destacar a sua área de conhecimento separadamente, determinar o âmbito da sua atuação, seu objeto, os instrumentos utilizados e análise social realizada. Isso aqui está certo, 51 certo, está em total acordo com o artigo 4º da Resolução Cefes 557 de 2009, que quem já foi minha aluna, quem é minha aluna, sabe que é uma das resoluções que eu mais indico para estudar, certo? Então, questão 51, certo. Questão 52, está baseada na mesma resolução. Ao atuar em equipe multiprofissional, o assistente social deverá respeitar as normas e os limites legais, técnicos e normativos das profissões dos outros membros da equipe. O que está certo também aqui com base nessa resolução que eu acabei de dizer. 51 e 52, ok? Certo? Todo mundo acertou? Todo mundo acertou 51 e 52?
Questão 53, né? Vamos para esse bloquinho de questões. A legislação... vou mudar aqui de cor. A legislação que dispõe sobre a profissão de assistente social prevê as atribuições privativas e as competências do assistente social. A esse respeito, julgue os próximos itens. Está aqui na cara, né, que nossa referência é a Lei de Regulamentação da Profissão, no seu artigo 5º, quando fala de atribuição privativa, e no seu artigo 4º, quando fala de competência, né? Então, aqui, a 53, é uma competência não privativa do assistente social coordenar, executar e supervisionar estudos na área de serviço social. Veja, a gente lida com competência e atribuições privativas. Então, a gente já via aqui com uma certa estranheza, né? Essa coisinha aqui de competência não privativa. Como assim? O que é uma competência privativa, né? As competências por si só, elas realmente não são privativas, né? Elas são ações que podem ser feitas por outros profissionais. Olha o que diz o artigo 5º. Coordenar, artigo 5º, inciso 1, coordenar, elaborar, executar, supervisionar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social é uma atribuição privativa, certo? E aí, né, o que é que eu sempre digo para o povo na hora de estudar a Lei 8662 em relação a competências e atribuições, que a gente precisa, meu povo, aprender, botar no coração, botar no juiz e pronto. Por quê? Porque tem competências que parecem atribuições e tem atribuições que parecem competências, e a gente vai ver onde mais ou menos isso apareceu. Aqui a 54, diz aqui que é atribuição privativa do assistente social laborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas, projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil. Está errado. Por quê? Porque lá no artigo 4º, inciso 2 da 8662, a gente tem o seguinte: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil, não é atribuição privativa, é competência. Aí a gente pode ter visto, né? Tem serviço social aqui, então vou botar como... Então tá certo, é atribuição privativa, e não é. Certo? Ok? Sucesso também na 52, na 53 e na 54. Sucesso total. Vamos para 55. Constitui uma competência do assistente social prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, a empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social. Não é competência, é o quê? É atribuição privativa, está lá no artigo 5º, inciso 3 da 8662. Porque qual é a diferença aqui? Matéria de serviço social. Então, 55 está errada. Sucesso até aqui? Olha o que diz a lei. Constituem atribuições privativas do assistente social, prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social. Então, atribuição privativa, unidade, matéria, área de serviço social. Vamos para um outro bloco de questões. Acerca da formulação de projetos de intervenção profissional do assistente social, julgue os itens a seguir. 56. Visando responder às demandas organizacionais, cabe aos assistentes sociais acatar e reproduzir integralmente o projeto institucional. Isso está errado. Por quê? Vai cair naquela velha discussão, né? Objetivos profissionais, demandas institucionais, né? A gente conta com a nossa autonomia relativa, a despeito de toda a tensão que surja daí, né, em razão de essa autonomia relativa, ela também ser dada pela questão do assalariamento,
Mas a gente não vai fazer isso, né? Acatar e reproduzir integralmente o projeto institucional. Se esse projeto institucional for um projeto violador de direitos, a gente vai acatar e reproduzir? Então, a questão 56, ela está errada, certo? Vamos para 57. A identificação da instituição que requisitou o assistente social é elemento constitutivo do projeto de trabalho em serviço social, assim como a identificação dos recursos de que tal instituição dispõe, dos serviços que oferece à população e das necessidades sociais da população que se propõe a atender. Isso aqui está certo. Né? A gente precisa identificar. Ah, mas não está dizendo aqui que eu não vou acatar nem reproduzir o projeto institucional? Isso não significa dizer que eu não preciso saber onde é que eu estou pisando. Eu preciso necessariamente conhecer a fundo essa instituição, inclusive para saber, de fato, aquilo que me cabe naquele espaço. Certo? Aí aqui eu coloquei aqui um trechinho, né, que é a referência dessa questão, que é o texto da Berenice Couto. Projeto de intervenção profissional, projeto de trabalho profissional, certo? Então, está certíssima a questão 57. Bora para a questão 58. No âmbito de um projeto de intervenção, deve ser viabilizada a participação efetiva dos usuários do respectivo serviço. Veja, isso está certo. Ainda que a gente não tivesse lido o texto da Berenice Couto, porque essa questão também tem como referência o texto da Berenice Couto, assim, se a gente se pauta, né, por aqueles princípios que estão lá no Código de Ética, não tem como a gente fazer um projeto de intervenção que não viabilize ou que não busque a participação efetiva dos usuários do serviço. Então, ainda que a gente não tivesse lido o texto, né, o acumulado, vamos dizer assim, das reflexões sobre o serviço social, sobre o que a gente estudou no curso, né, dava para a gente responder essa questão. Tem alguém aqui que não fez o curso? Ou todo mundo que está aqui fez o curso? Alguém não fez o curso? Tem muita gente do curso completo, tem gente, inclusive, que não fez a prova e veio escutar. Tem gente que vai fazer correio semana que vem, tá todo mundo aqui. Gente, Amanda, no domingo de noite. A gente está concorrendo forte com o Fantástico, mas vamos lá. Então, olha, até aqui tudo tranquilo. Veja, até aqui, né? Até aqui, sem nenhuma surpresa, né? Até aqui, nenhuma agonia, todas as questões bem elaboradas, ainda que não tivessem a indicação da referência, nessa prova não houve indicação nenhuma de referência, né? Nenhuma de referência, mas assim, eram muito evidentes as referências, né? Aí eu adoro Fantástico, Andréia. Meu Deus, a pessoa denuncia a idade, eu adoro Fantástico, mas enfim, muito tranquila essa prova até aqui. Vamos ver o restante. No bojo do movimento de reconceituação do serviço social brasileiro, emergiram algumas vertentes de análise. Ou seja, né, a gente vai trabalhar aqui tanto com as vertentes, né, do movimento de reconceituação, quanto com os paradigmas teórico-metodológicos que estão associados a cada vertente, certo? A cada vertente. Então, aqui, a esse respeito, julgue os próximos itens. A vertente modernizadora incorpora abordagens funcionalistas, estruturalistas e sistêmicas, direcionadas à modernização conservadora e à melhoria do sistema por meio da mediação do desenvolvimento social. A gente está tratando aqui daquela primeira vertente, né, do movimento de reconceituação, que tem como paradigma teórico-metodológico, né, algumas vertentes do positivismo. No caso aqui, o funcionalismo, o estruturalismo e depois, né, a teoria sistêmica, certo? E assim você vê, né, de uma forma muito evidente, né, a referência dessa questão, que é o texto da Yazbek. Aquele texto clássico da Yazbek. Então, a questão 59, certíssimo.
Diga, Sueli. Você pode escrever também aqui no chat, viu, Sueli? Pode escrever, porque está travado o microfone, tá, Nani? Ah, para escrever, então. Escrevam aqui no chat. E aqui vocês estão vendo que eu coloquei as referências, né? Por isso que eu demoro, meu povo. Porque não é só dizer, tá certo, tá errado. A gente tem que saber de onde é que veio a coisa, né? A questão 59 está com o texto da questão 60? Eu não sei, Sueli, pode ser que eu tenha trocado. Mas, se tiver acontecido isso, vejam o conteúdo da questão e vocês marcam aí. Deixa eu olhar aqui como é que está. Porque, como eu recebi a prova, né, como imagem, eu tive que passar em PDF, pode ser que alguma coisa tenha. Não, tá, Nani, as meninas estão dizendo aqui porque são provas diferentes. Ela deve ter Então uma pronto. prova contrária da sua. O que eu já tinha dito, né, no comecinho, certo? Que eu já tinha dito no comecinho, mas vamos lá, 60. A vertente marxista reporta a profissão, a consciência de sua inserção na sociedade de classe. É a vertente marxista que está aí vinculada à intenção de ruptura, né? E que está articulada, que tem como um de seus pilares a questão, né, da sociedade de classe. Então, a 60, absolutamente correto. A Camila lembrando, né, que as provas têm as mesmas questões, mas você precisa ver ao enunciado, porque pode ter essa troca. Meu povo, é um concurso imenso, né? As bancas fazem isso. Então, vocês olhem o conteúdo do que eu estou falando, né, para vocês irem aí observando, certo? Depois que vocês, acho que a Amanda vai disponibilizar esse material, e vocês vão olhando onde é que está cada coisa na prova de vocês. Vocês é que vão ter que ficar olhando isso aí, nessa correção agora. No que diz respeito às tendências históricas e teórico-metodológicas presentes no debate profissional do serviço social, julgue os itens subsequentes. Então, mais, né, paradigmas teórico-metodológicos, mais essa discussão sobre fundamentos. Cabe muito fundamentos nessa prova, eu achei. A teoria social de Karl Marx compreende o ser social a partir de mediações, visto que a sua natureza relacional é percebida em sua imediaticidade ou totalidade. Está errado. Por que está errado? Porque, na perspectiva, né, na teoria social crítica, a gente não lida com imediaticidade. Né? A teoria social crítica, ela busca transcender a imediaticidade das coisas, né? Ela busca aprender a totalidade, e para que a gente faça isso, a gente tem que transcender a imediaticidade das coisas. Por isso que a questão 61, ela está errada. Meu povo, eu estou indo muito rápido. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá certo? Vamos para a questão 62. Em sua gênese, o processo de constituição das matrizes do conhecimento da ação do serviço social brasileiro caracterizou-se pela relação entre a profissão e o ideário católico pautado pela teologia da libertação. Por que está errado aqui? Porque não era essa a perspectiva que se tinha na gênese do serviço social, né? A teoria da libertação, ela é vamos dizer assim, ela é uma vertente, né, da Igreja Católica, mas que está aqui situada muito depois, está situada na década de 60, né, na década de 70, vamos dizer que é uma perspectiva revolucionária, né, revolucionária dentro da Igreja Católica, o que não era a perspectiva que a gente tinha aqui na gênese da profissão. O que a gente tem na gênese da profissão articulado ao ideário católico é o quê? É o conservadorismo. Esse ideário católico, né, está articulado a uma perspectiva conservadora, certo? Vamos à questão 63. A matriz positivista e sua compreensão instrumental e imediata do ser social forneceu suporte teórico-metodológico fundamental à qualificação técnica da prática do serviço social e à sua modernização. Isso está absolutamente certo. Isso se deu a partir da década de 1940,
né? Isso se dá a partir da década de 1940, o positivismo é a primeira teoria social com a qual o serviço social vai fazer interlocução. Então, você tem, né, um processo de tecnificação da profissão, e ainda aí na década de 40, né, sem que o serviço social abandone coisas que lhe eram caras até então. Então, a questão 63, ela está certa. Questão 64. O doutrinarismo e o conservadorismo foram importantes teorias sociais que contribuíram para a fundamentação teórica e do exercício do profissional de serviço social, especialmente na década de 70 do século XX. Vocês já perceberam que tem umas coisas aqui que eu marco só um pedacinho de vermelho para dizer o que está errado? Nessa daqui, 64, nada se salvou, porque ela está toda errada. Né? A 64 está toda errada. Primeiro, doutrinarismo e conservadorismo não são teorias sociais. Doutrinarismo e conservadorismo não são teorias sociais, certo? E outra coisa, né? Quando diz assim, que contribuíram para a fundamentação teórica do exercício do profissional de serviço social, especialmente na década de 70 do século XX. Veja, o doutrinarismo e o conservadorismo são, vamos dizer assim, são meios, né, são aportes que o serviço social se utilizou na sua gênese. Então, não era na década de 70. Isso aqui está situado lá na gênese da profissão, certo? Então, a questão 64, ela está errada. Tudo bem até aqui? Só sucesso até aqui? Todo mundo marcou tudo? Olha, eu espero que espero que minhas alunas tenham ouvido minha voz na hora de fazer essa questão, porque eu tenho certeza absoluta que eu falei sobre isso. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Tá tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Todas as questões certas até aqui? Você errou quais, Carla? Diana, errou 3 de fundamentos. Diana, eu não sei se você é aluna da gente. Se não for, a gente está com um curso de fundamentos do zero. Sabe assim, para a gente ver tudo de fundamentos, tudo, tudo. Edna, que coisa boa você aqui. Quero só dizer, quem quer aprender fundamentos, venha estudar com a gente, porque a gente está com o curso do zero. Acerca da concepção, da operacionalização e da avaliação de planos, programas e projetos em serviço social, julgue os itens a seguir. A dimensão política do planejamento de programas e projetos em serviço social decorre da militância do assistente social, cujos fundamentos são estabelecidos no projeto ético-político defendido pela categoria profissional, o qual não engloba o pluralismo. E aí, a 65, como vocês estão vendo, está errada. Vocês viram as estratégias que o Sebrasp usou para fazer essa prova, porque tinha 1 milhão de conteúdos no edital. Muito conteúdo. Eu não sei se vocês estão percebendo o quanto a banca foi misturando assuntos nas questões. O quanto a banca foi misturando assuntos. Porque ela fala aqui, né? Fala da dimensão política do planejamento, fala de projeto ético-político, fala de fundamentos do projeto, de princípios fundamentais do nosso código de ética. Então, militância não tem a ver com a dimensão política do planejamento. E o pluralismo, né? O pluralismo, ele é um componente do nosso projeto ético-político profissional, sim. Certo? Então, a 65 está errada. 66. A operacionalização dos planos, programas e projetos evidencia o referencial teórico-metodológico adotado pelo assistente social durante a sua formulação, bem como indica a opção ético-política assumida. E aí? Diana, se na alternativa colocou coisa certa, mas misturou com errada, então a alternativa está errada, certo? Não dá para dizer está errada até aqui ou está certa até ali. Se tem uma coisinha só como errada, tudo está errado,
Eu fico comentando aqui para a gente ir olhando o que é que está certo e o que está errado. Mas você tem que ver no total, no global. No global está errado, certo? A 66, veja como aqui foi uma estratégia, né, da banca trabalhar a questão das dimensões constitutivas do serviço social. Teórico-metodológica, no caso aqui, começando técnico-operativa, teórico-metodológica, e ético-política. Né, que formam lá a tal da unidade na diversidade. Ok? Vamos para mais um bloquinho de questões. A respeito da dimensão técnico-operativa do serviço social, julgue os itens a seguir. 67. Em uma intervenção profissional de um assistente social, os instrumentais são a base para subsidiar os procedimentos metodológicos, bem como as estratégias e abordagens. Por que está errado? Por que está errado? Porque aqui é como se dissesse que os instrumentais são a coisa mais importante que existe, e não é. Né? Os instrumentais são importantes? São, mas eles não são a coisa mais importante que existem. Então, 67 é errado. 68. A competência técnica e profissional responsável pela eficiência e eficácia da ação profissional do assistente social deve-se unicamente aos instrumentos e às técnicas utilizadas. Menina, é assim, estou encantada com o jeito como o Sebrasp articulou os assuntos para fazer as questões. Bem interessante. Por que está errado? Porque a nossa competência técnico-profissional não se deve só a instrumentos e às técnicas. Se a gente só se preocupa com instrumentos e técnicas, a gente corre o risco, inclusive, de cair, por exemplo, né, no pragmatismo, que é um traço, né, do conservadorismo. Então, 68 está errado. Questão 69. A valorização unilateral da dimensão teórico-política da intervenção profissional de um assistente social é suficiente para habilitá-lo à utilização eficaz dos instrumentos e técnicas necessários para tal intervenção. Veja, de novo, né, se eu marquei a questão todinha, é porque não se salvou nada nessa questão. Primeiro, como assim? Dimensão teórico-política, que dimensão é essa? Valorização unilateral, e eu vou voltar aqui só para não ter que escrever de novo, né? A gente tem aqui essas três dimensões, nenhuma delas é mais importante, todas são importantes. Todas são importantes. Elas formam exatamente isso, essa unidade na diversidade. Cada uma tem uma especificidade, tem uma particularidade, mas as três precisam ser pensadas em conjunto, certo? Então, né, tá tudo errado nessa questão 69. Vamos para mais um bloquinho de questões. Eu não vi até aqui nenhuma questão para ser, como é que eu posso dizer, entrar com recurso. Pelo menos até aqui nessa olhada, né, porque foi rápido, né, para responder essa prova. Quer dizer, eu também demorei 4 horas para responder essa prova, né, porque eu fui responder mesmo. Mas, enfim, não vi até aqui nenhuma questão para recurso. Pelo menos em serviço social, obviamente, né? É disso que eu estou falando.
Em relação aos procedimentos historicamente presentes no exercício profissional do assistente social, julgue os próximos itens. A realização de ação socioeducativa com as famílias é relevante porque a família integra a rede primária do indivíduo, de modo que desempenha funções de cuidado, mobiliza a solidariedade das redes primárias e aciona o acesso às redes secundárias institucionais. Veja, por que eu marquei de azul? Eu não achei a fonte dessa questão. Né? Eu marcaria, né, por minha própria conta e risco, eu marcaria essa questão como certa, certo? Eu marcaria essa questão como certa, ok? Eu marcaria essa questão como certa por minha conta e risco. Certo? Não tem confusão não, Diana. A realização de ação socioeducativa. É claro que aqui a gente não está falando de esse socioeducativo, não tem nada a ver com medida socioeducativa. Socioeducativa socioeducativa, como fala a Regina Mioto, né? Essa ação de orientação, essa ação de despertar uma reflexão naquela família, certo? Então, assim, tudo assim é uma atividade possível junto à família, certo? Essa é uma atividade possível. Eu marcaria certo por minha conta e risco, né? Marcaria certo por minha conta e risco. Eu apostaria, eu não deixaria em branco. A realização de ação socioeducativa com as famílias é relevante porque a família integra a rede primária do indivíduo, sim, de modo que desempenha funções de cuidado, mobiliza a solidariedade das redes primárias, sim, e aciona o acesso às redes secundárias institucionais. A Yamamoto, ela fala muito na história de enraizamento, desenraizamento. Tem outra autora também, que é do sócio jurídico, que fala nisso. Ela fala dessas redes, né? Ela fala dessa, como é que eu posso dizer? Fala desse pertencimento e fala de como é que a gente vai pela família, né? Tem a família aí como um desses elementos, né? Que nos permite ter acesso ao que está dito aqui, certo? Marilza, é mais do que socializar informações. A ação socioeducativa é mais do que socializar informações. Solidariedade da rede está meio estranho? Vamos pensar aqui, ó. Cadê? Mobiliza a solidariedade das redes primárias. Vamos pensar. Vamos pensar numa coisa bem comum. Quantas pessoas, por exemplo, quantas mulheres a gente já atendeu na vida? Um bocado, não é verdade? Uma mulher que precise sair de casa para fazer qualquer coisa, fazer uma diária para ganhar um dinheiro, ir no posto de saúde marcar uma ficha, ir no CRAS ou no CREAS resolver um problema. Se ela não pode levar o filho, se ela não pode levar a criança, e se ela não tem com quem deixar, ninguém da família, ela não pede para a vizinha ficar? Ela não pede? Ela não pede ali para ficar... Nem que a vizinha não fique, mas não pede para ficar olhando? Não pede? Ali no território? Mulher, ficar aí com meu menino enquanto eu vou bem ali? Não acontece isso? Então, tem essa solidariedade, entendeu? Não é uma solidariedade, naquela solidariedade esvaziada, de que é todo mundo, meu Deus, vamos todo mundo se ajudar. Não é essa lógica, certo? Não é essa lógica, certo? Então, feitas todas essas reflexões, eu marcaria certo por minha conta e risco. Vamos ver amanhã quando sair o gabarito, né? Só ressaltando que este é um gabarito extraoficial. Eu marcaria como certo. A não ser que seja uma coisa, sei lá, né? A não ser que seja alguma coisa que foi tirada de um texto, e, sei lá, e perdeu o sentido. Mas, na minha avaliação, isso está certo. Eu até ia olhar se estava no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, mas acabei depois perdendo isso de vista. Mas, enfim, vamos lá para a questão 71. As visitas domiciliares, entrevistas no domicílio território, devem ser realizadas por assistentes sociais para confirmar as informações fornecidas pelo usuário sobre suas rotinas e condições de habitabilidade. Está errado. Por que está errado? Porque se eu vou na casa do usuário, para verificar se aquilo... Porque é isso que eu estou... Se eu estou dizendo que está confirmando, né? Eu vou lá na casa dele para ver se o que ele me disse é verdade.
Veja, isso não é possível de acontecer. Olha o que diz aqui, falar nos parâmetros, né? Parâmetros de atuação profissional na saúde. O documento Parâmetros de Atuação Profissional na Saúde tece algumas considerações sobre a visita domiciliar, entrevista no domicílio, como instrumento importante por favorecer uma melhor compreensão acerca das condições de vida dos usuários, que envolvem a situação de moradia, residência e bairro, e as relações familiares e comunitárias. O maior conhecimento da realidade do usuário contribui para que se tenham mais elementos para buscar o alargamento dos direitos sociais que podem ser acessados por esse usuário. Nesse sentido, a visita domiciliar não pode ser utilizada como meio de verificação de dados fornecidos pelo usuário. Deve-se superar qualquer perspectiva de fiscalização dos modos de vida da população que também envolvem sua cultura e suas rotinas. Ai, Camila, isso dá uma dor no coração. Você marcar o negócio certo na prova, na hora de passar para o gabarito, marcar errado. Então, assim, entenderam por que está errado? Vamos para 72. Ó, no âmbito dos processos, sim, deixa eu só dizer uma coisa dessa questão 71, aliás, eu coloquei essa referência aqui dos parâmetros de atuação profissional, eu coloquei como uma referência exemplificativa, mas tem outras referências, né, para você justificar essa questão, certo? Tem outras referências para justificar essa questão. Questão 72. No âmbito dos processos socioassistenciais, as ações socioeducativas se estruturam a partir de dois pilares: a socialização das informações e o processo reflexivo desenvolvido na trajetória da relação estabelecida entre profissionais e os usuários. Isso está certo. Quem fala sobre isso é a Regina Mioto. No texto, orientações sociais a indivíduos, grupos e famílias, certo? Ok? A Aurora está lembrando que assistente social não é família, não, ou não é polícia, né? Não que tem o papel de investigar, exatamente. Diana disse que nessa colocou errado devido a essa coisa de socialização das informações. Diana, veja que aqui a gente está falando da intervenção do assistente social. Então, veja, a gente não socializa informações no processo de orientação. Um processo de orientação que você faz a um usuário não é um processo de socialização de informações, você dá para o usuário informações. E você reflete com ele aquelas informações que você passa. Por isso que está dizendo aqui, ó, que são dois pilares. Ó, cadê? As ações socioeducativas, no âmbito dos processos socioassistenciais, se estruturam sobre dois pilares. Um relacionado à socialização, então você passa a informação, e o segundo momento é você refletir a partir daquelas informações que foram prestadas, certo? E a referência disso é a Regina Mioto. Vamos para a questão 73. Na realização da entrevista, para assegurar a confiabilidade do assunto abordado e das demandas do usuário, o assistente social deve considerar o que o sujeito entrevistado comunica por meio da linguagem verbal e não pode considerar o não dito. E não pode considerar o não dito como a linguagem corporal do entrevistado, por exemplo. Claro que está errado, né? Tem silêncios que falam muito mais. Né? Aquele texto da Lilgoy e da Silveira, elas inclusive situam, apontam o silêncio, né, como uma técnica lá. Elas falam do silêncio, dos vários silêncios, como uma das técnicas de entrevista, né? E aqui outra coisa, como assim? Para assegurar a confiabilidade do assunto abordado, eu não posso considerar o não dito, quer dizer que se ele não me fala verbalmente, mas eu percebo certas coisas, então aquela percepção se perde em razão, em função desse asseguramento da confiabilidade do assunto abordado. Então, muitas coisas erradas na questão 73. Questão 74. Embora seja considerado uma técnica de entrevista, o acolhimento também é um processo que possibilita a criação de vínculos entre o usuário e o profissional de serviço social por meio de uma sequência de atos que buscam a intervenção resolutiva,
a fim de atender a demanda integral do usuário. Aqui ele fez uma casadinha, né? Pegou uma ideia, o conceito de acolhimento lá da saúde, meu povo. Pegou o acolhimento, né? Pegou o acolhimento como técnica de entrevista, que está lá no texto da Lilgó e da Silveira, e pegou o conceito de acolhimento que está lá na Política Nacional de Humanização, sei lá o quê, pegou, juntou as duas coisas. Pegou as duas coisas. Demanda integral é no sentido aqui de ver o usuário como um todo. Demanda integral aqui é na perspectiva de você ver o usuário como um todo, para além daquela coisa que ele traz, assim, você acolhe, né? Você acolhe no sentido de você poder, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer essa palavra? Você agasalha, sabe assim, quando você agasalha, assim, você envolve a pessoa, né? É alguma coisa nesse sentido, certo? Então, né, a questão 74, ela está certa. A demanda integral do usuário nesse sentido. E aí você vê de uma forma muito explícita esse empréstimo que foi feito lá da saúde. Pegou, juntou um conceito de acolhimento da saúde, né, com a ideia de acolhimento que tem lá na técnica de entrevista. Você, para fazer acolhimento, você precisa necessariamente ter essa escuta diferenciada. Samara dizendo que acertar essa questão, porque na saúde fala muito disso. Samara, olha, é o nosso gabarito preliminar, né? Nosso gabarito extraoficial. Essa aqui é a minha prova se eu fosse fazer a prova, né? É a minha prova se eu fosse fazer a prova, certo? Vamos lá, para o outro bloco de questões. A respeito da produção de documentos no exercício do trabalho de assistentes sociais, julgue os itens que se seguem. O estudo social é o processo de conhecimento mais amplo da realidade social de um indivíduo ou grupo, e seu registro, realizado por meio de relatório social, deve conter, conforme a peculiaridade do estilo de cada profissional, as técnicas utilizadas e a manifestação final com a emissão de parecer. Eu botei certo, mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu não fui olhar o que diz, por exemplo, eu não fui fazer eu vou deixar essa questão aqui, eu colocaria certo. Alguém pode dizer assim, mas relatório tem parecer, né? A gente pensa no parecer ou como um documento autônomo, né? Relatório, parecer é um documento autônomo, parecer a parte final de um laudo. Mas, por exemplo, tem uma autora chamada Selma Magalhães, né? Tem uma autora chamada Selma Magalhães, em que ela coloca, né, ela situa o parecer também como uma parte do relatório. O estilo de cada profissional, aqui, Edna, não está dizendo que esse relatório social vai ser escrito por, como é que eu posso dizer, um assistente social e um psicólogo, não. Se a gente está falando de relatório social, a gente está falando de um documento que vai ser escrito por um assistente social. Quando diz assim, né, o estilo de cada profissional, está falando de cada profissional assistente social, entendeu? Está falando de cada profissional assistente social, certo? Está falando de cada profissional assistente social, porque cada um tem um jeito de fazer o seu relatório. O que é que a gente tem? Né? O que é que a gente tem? A gente não tem, diferentemente da psicologia, a gente não tem uma resolução que oriente como devem ser feitos os documentos técnicos. A gente não tem, certo? A gente não tem esse documento. Então, vamos dizer assim, que cada profissional acaba fazendo o seu documento do jeito que quer, não é verdade? Eu, por exemplo, tenho um jeito de fazer meus relatórios sociais. Eu tenho uma estrutura que eu uso normalmente para fazer meus relatórios sociais. Então, quando ele fala do estilo de cada profissional, ele está falando disso. Eu coloquei certo nessa questão, né, pensando na Selma Magalhães, certo? Mas essa é uma questão para a gente ficar atenta. Se lembrem que isso daqui, né, a gente está fazendo
a gente está fazendo, apresentando um gabarito extraoficial, certo? Mas, por conta do estilo de cada profissional, isso não está errado. O que pode ser contestado aqui, né, o que pode ser contestado aqui é essa emissão de parecer. Mas a gente tem pelo menos uma pessoa, que é a Selma Magalhães, que atrela relatório a parecer, certo? Ok? Mais do que isso, mais do que isso. Naquele documento do Cefez, e me veio isso na cabeça agora, naquele documento do Cefez, naquele livro do Cefez, o livrinho verde, que eu estou olhando se o meu está aqui, parece que está. Não está. Tá. Nesse. Ai, meu Deus. Mas que não cai nenhum livro no chão. Nesse livrinho aqui, se eu não me engano, ele também fala em parecer. Deixa eu ver. Rapidinho. Menina, cadê meu. Procurar aqui. Já procurar no índice, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Relatório. Relatório. Página 133. Relatório. 177. Aqui. Aí ele coloca lá no fim uma estrutura. Uma estruturazinha. Cadê, menino? Só um minutinho. Título, introdução, procedimentos metodológicos, inserção econômica, familiar e cultural, inserção familiar, território, saúde. Não estou achando aqui, mas veja, de todo modo, né? A gente tem pelo menos uma autora que fala que atrela, né? Relatório com parecer, mas enfim. Vamos lá. 76. Na elaboração de um laudo, cabe ao assistente social realizar um estudo aprofundado sobre a problemática em questão, fundamentando a análise com o uso de linguagem técnica. O que é que vocês botaram nessa 76? O que é que vocês colocaram nessa 76? Como certo, certo? Por que eu coloquei errado? Por que eu coloquei errado na 76? Por causa disso daqui, ó. Fundamentando a análise com o uso da linguagem técnica. Quer dizer que o que vai fundamentar a minha análise é a linguagem técnica? É a minha análise que vai fundamentar a análise técnica? Fundamentando a análise com o uso de linguagem técnica. Que é aquele que vai fundamentar a análise com o uso de linguagem técnica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, na minha avaliação, a 76 está errada. Na minha avaliação. Aqui, quando fala na elaboração de um laudo, cabe ao assistente social realizar um estudo aprofundado. Como é o nome desse estudo aprofundado? Perícia. Perícia social, o próprio estudo, né? Isso vai ser isso. Fundamentando a análise com o uso de linguagem técnica. É óbvio que eu tenho que usar a linguagem técnica, mas como é que a linguagem técnica vai fundamentar meu laudo? A linguagem técnica faz parte da fundamentação, Marcelo? Eu posso usar toda a linguagem técnica do mundo, mas se, por exemplo, eu não tiver conteúdo, não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu posso usar toda a linguagem técnica do mundo para dizer certas coisas, mas se eu não tiver, por exemplo, se eu não tiver conteúdo, não vai. Se a gente disser, pelo menos a minha avaliação, né? Na minha avaliação, se eu foco na linguagem, é como se eu estivesse considerando, supervalorizando o instrumento, né? Em detrimento da ação que tem que ser feita. A Selma Magalhães fala da linguagem, Ítalo. A Selma Magalhães fala da linguagem, a não ser que seja uma coisa, né, bem específica da Selma Magalhães.
bem específica dela. Eu não fui olhar Selma Magalhães, mas eu vou olhar. Vou até colocar aqui, ó, Selma Magalhães. Eu vou até botar aqui para olhar. Mas, assim, na minha avaliação, não faz sentido. Marcelo, a linguagem técnica não basta, mas é importante. Marcelo, mas é que está dizendo que vai fundamentar a análise com o uso de linguagem técnica. Veja, se eu estou... É como se eu baseasse a minha análise, que é fundamentar, basear. Fundamentar, basear. É como se a minha análise, ela tivesse como é que eu posso dizer? Ela só dependesse da análise técnica. Vamos ver amanhã quando sair o gabarito, né? Essa é a minha aposta, como eu estou dizendo para vocês. Essa é a minha prova, se eu fosse fazer essa prova. Questão 77. Na realização do estudo social, ao interpretar as necessidades apresentadas pelos sujeitos, o assistente social deve compreendê-las como problemas individuais, cuja satisfação está vinculada à competência individual dos sujeitos. Carla, vamos esperar por amanhã, né? Eu estou fazendo essa interpretação. O Ítalo falou agora na Selma Magalhães, eu não me lembrei de olhar a Selma Magalhães quando eu fui fazer as justificativas, mas minha inclinação é, de fato, responder a 76 como errada. Pode ser que a Selma Magalhães tenha aí alguma coisa específica, e a gente sabe que o Sebrasp faz isso, de pegar os autores, não citar os autores, é como se ele entendesse que a gente sabe exatamente quem são e que a gente tivesse muita clareza de aplicar esse conhecimento nas questões. Então, eu vou dar uma olhadinha em Selma Magalhães para me certificar, né, se minha aposta é que está errado, em razão dessa interpretação, certo? Dessa interpretação. Mas, enfim, vou dar uma olhadinha em Selma Magalhães. Então, não julgue, Carla, que você errou na interpretação, não. Vamos esperar por amanhã, tá certo? Ok? Na 77, na realização do estudo social, ao interpretar as necessidades apresentadas pelos sujeitos, o assistente social deve compreendê-las como problemas individuais, cuja satisfação está vinculada à competência individual dos sujeitos. Obviamente está errado, porque o nosso foco não é no individual. Ainda que o foco de um determinado estudo seja uma única pessoa, a gente não vai ver essa pessoa numa perspectiva individual, mas a gente precisa situar essa pessoa numa perspectiva de totalidade. E outra coisa, não é a competência individual dos sujeitos que a gente vai ver. Se a gente faz isso, é como se a gente retrocedesse aí, pelo menos, né? Deixa eu ver quantos anos. Como se a gente voltasse para a gênese da profissão. Então, a 77, ela está errada. Questão 78. Conforme preconizado pelos princípios éticos que direcionam a profissão de serviço social, a perícia social realizada por um assistente social deve ter a finalidade de avaliar e julgar a situação de um indivíduo ou grupo a fim de fornecer provas para uma decisão judicial. Vocês colocaram o que aí na 78? Vocês colocaram o que, 78? Errado? Errado? Certo? Errado? Vamos olhar aqui, ó. A gente tem duas coisas aqui, né? Duas coisas, dois assuntos aqui. A gente tem a questão da perícia e a gente tem também a questão ética. Ó, a gente tem ética e tem a questão da perícia. Então, a gente tem dois assuntos aqui. Dois. O item está errado. Por que está errado? Ó, a perícia realizada por um assistente social deve ter a finalidade de avaliar e julgar a situação de um indivíduo ou grupo a fim de fornecer provas para uma decisão judicial. Veja só, a perícia, né? A perícia judicial, ela é um instrumento, ela é um procedimento metodológico a partir do qual a gente vai produzir um laudo pericial, né? Um laudo judicial. Esse laudo, ele pode, sim, ser usado como prova. Só que a nossa intervenção, né? A nossa intervenção não é produzir a prova.
A nossa intervenção é conhecer a realidade, né? O foco da intervenção é conhecer a realidade. A gente não vai desconsiderar que aquilo que foi produzido eventualmente pode servir de instrumento, né, que vai colaborar para a condenação de alguém. Mas a gente não pode perder de vista, né, não pode perder de vista que o nosso foco não é produzir, não é, como é que eu posso dizer? Não é esse o fim. Tá, o que a gente faz, né, a gente intervém e a gente vai gerar um documento que pode ser uma prova pericial. Mas o foco da gente não está na condenação da pessoa, né? Não está na condenação da pessoa, ok? Olha o que diz a Rita Oliveira. Olha o que a Rita Oliveira diz. Ainda que do ponto de vista jurídico, a perícia tenha conotação de prova pericial, e sim, é a gente que produz essa prova pericial. Porque sim, é a gente que é expert em matéria de serviço social. A intencionalidade profissional, por que está falando de intencionalidade profissional? Para linkar aqui, ó, com a questão dos princípios, certo? A intencionalidade profissional, alinhada aos princípios éticos da profissão, deve prevaler na emissão da opinião técnica, não cabendo aos assistentes sociais a responsabilidade pelo estabelecimento da verdade jurídica dos fatos, com vistas à responsabilização ou sanção daquela pessoa que é, sei lá, de repente, sujeito da nossa perícia social. Então, a questão 78, ela está errada. Ela está errada. Pronto, se tem uma questão mal escrita, né, se tem alguma questão mal escrita, é a questão 78. Mas ainda assim, né, ainda assim, com essa dificuldade na escrita, dá para a gente entender o que a banca, né, perguntou, que era essa compatibilidade ou incompatibilidade entre a produção da prova, né, e a realização da perícia e a condenação de alguém em razão da intervenção que a gente fez. Ou seja, da produção da prova, certo? Da produção da prova, não, da elaboração do documento técnico, no qual a gente manifestou nossa opinião técnica, certo? Ok? Tudo tranquilo na 78? Vamos para a 79. Julgue os itens subsequentes a respeito da atuação em equipe multiprofissional e interdisciplinar. 79. A realização de atividades partilhadas entre assistentes sociais e outros profissionais possibilita a criação de identidade entre seus participantes, ao mesmo tempo em que contribui para a diluição, nem marquei, não foi aqui? A diluição de suas particularidades profissionais. Veja, numa prática interdisciplinar, ninguém deixa de ser quem é. Então, a gente não se faz essa diluição. Questão 80. A atuação do assistente social junto a profissionais de outras áreas requer uma prática que possibilite, no espaço de trabalho, o exercício da interdisciplinaridade, a qual tem em comum de suas finalidades a emancipação humana. Eu achei vou dizer, olha, eu vou dizer que eu só não achei essa questão difícil, né? Assim, até marquei certo, mas por um pensamento que não era exatamente esse do autor, certo? Essa questão está certa, tem uma referência específica que eu vou mostrar para vocês, essa referência aqui. A interdisciplinaridade do serviço social, estudo das relações entre profissões, essa é a referência. Quando eu comecei a ver essa questão, eu tinha pensado em outra referência, que era o Ivo Tonet, que faz uma discussão sobre a relação entre interdisciplinaridade e emancipação humana. E aí eu teria acertado, vamos dizer assim, né, pensando nessa referência. Mas aqui a gente tem uma vinculação, tem um trecho de texto quase copiado igual. A atuação da assistente social junto a profissionais de outras áreas requer uma prática que possibilite, no espaço de trabalho, o exercício da interdisciplinaridade, a qual tem como uma de suas finalidades a emancipação humana. Então, o que é que os autores desse texto dizem? Cadê? Está lá no fim. Peraí. Aqui, ó. Consideremos, então, que as profissões em práticas interdisciplinares adquirem uma finalidade ético-política.
E a emancipação humana é a emancipação humana como uma finalidade da interdisciplinaridade. Então, né, textualmente, esse aqui vai ser mais uma coisinha que a gente vai aprender sobre interdisciplinaridade, a interdisciplinaridade como algo que se relaciona, né, algo que se relaciona diretamente com a questão da emancipação humana, ok? A estratégia, Camila, era essa mesmo. Se a gente não tivesse muita certeza da questão, era a gente poder deixar em branco, né? Vamos para mais um bloco de questões. Acerca das formas de expressão da questão social e do seu enfrentamento, julgue os itens a seguir. A questão social constitui a base da fundação sócio-histórica do trabalho do profissional de serviço social, portanto, elemento central e constitutivo da realidade, da relação entre a profissão e a realidade social. Absolutamente certo. 82. Na atualidade, o enfrentamento da questão social associa-se à expansão de políticas sociais universalizantes para o conjunto da classe trabalhadora. Por que está errado? Porque não é isso que a gente tem na atualidade, né? Não é isso que a gente tem na atualidade. Não é isso que a gente tem, na verdade. Vamos para mais questões. No que se refere aos direitos das crianças e dos adolescentes, bem como a adoção e a guarda, quem lembra das aulas, eu disse, olha, estudem todo o capítulo que fala de convivência familiar e comunitária. Dito e feito, tá aí. Julgue os itens seguintes de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoas jurídicas ou pessoas físicas maiores de 18 anos de idade, não inscritas nos cadastros de adoção, podem apadrinhar criança ou adolescente que esteja em programa de acolhimento institucional. Tá certo? Tá absolutamente certo. 84. Em caso de morte dos adotantes, o Poder Judiciário deverá restabelecer o poder familiar aos pais naturais do adotado. Não, a adoção é irrevogável, né? Irrevogável. Corrigi, 81 e 82. 81 certo, 82 errado. Agora, verifiquem se as questões da prova de vocês estão nesta ordem. Se não estiver, vocês vão ter que ver aí onde é que está, tá certo? Questão 85. 81 certo, 82 errado. Veja se a questão é a mesma que você tenha, se está na ordem, na prova que você tem. Vamos à questão 85. A colocação da criança em família estrangeira substituta pode se dar por meio de guarda, tutela ou adoção. Adoção não cabe, desculpa, não cabe guarda ou tutela, né, para colocação em família estrangeira substituta. Só pode ser por via de adoção. 86. No caso de adoção internacional, a justiça brasileira equipara os brasileiros residentes no exterior a estrangeiros no que diz respeito à preferência da adoção. Marcaram que aqui? Marcaram que aqui na 86? Certo ou errado? Na 86, Lara, não acredito não. Está errado, né? Por quê? Olha o que diz o artigo 52, parágrafo 2º. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Estava onde isso daqui? No artigo 52, que está lá no capítulo que trata da convivência familiar e comunitária. Vamos para a questão 87. Após completar 18 anos de idade, o adotado, caso deseje, tem direito de conhecer sua família biológica.
Bicho, eu botei certo, foi isso daqui? Peraí, não é assim não. Peraí. Deixa eu fazer aqui um negócio. Cadê o estatuto? Estatuto. Ele tem o direito de conhecer suas origens. Deixa eu ver exatamente aqui. Estatuto. Sua origem biológica. Eu vou fazer aqui uma ressalva. Olha a pressa que vocês reclamam. Olha a pressa me pegando, me fazendo cair em pegadinha. A questão 87, ela não tá certa. A questão 87 não tá certa. A questão 87, ela está errada. Deixa eu ver o artigo. É o artigo 48. O artigo 48 do ECA. Vocês viram que eu caí na pegadinha também? Da pressa? Da agonia da pressa? Acontece. Acontece. Olha o que é que. Olha qual é a referência, Aurora. Lá no artigo 48, ó. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Certo? Ok? O erro, Edna, olha só, o que está dito aqui na questão 87. Após completar 18 anos de idade, o adotado, caso deseje, tem direito de conhecer sua família biológica. Não é essa a prescrição, não é isso que está preconizado no artigo 48. O que está no artigo 48 é o que eu vou dizer agora. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica. Ele tem direito a isso, não é a família. Não é a família, é a origem biológica. Certo? E aqui a gente não vai fazer nenhuma, a gente não vai fazer nenhuma consideração, mas se ele foi dado à adoção voluntariamente e a mãe pediu segredo. Não, a gente só vai falar do artigo 48. A origem, o direito é de conhecer a origem biológica. Ok? Origem biológica e família biológica é a mesma coisa? Nara, veja só, a gente vai responder exatamente o que diz o estatuto. E aí eu vou mostrar para vocês exatamente o que diz o estatuto. Certo? Olha aqui o artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Então, a gente vai lidar exatamente com o que diz o estatuto. Tá certo? Ok? Vamos voltar. Vamos voltar. São requisitos básicos para a candidatura a conselheiro tutelar. Ter idade superior a 18 anos e residir no mesmo bairro da sede de funcionamento do respectivo conselho. É errado. A idade mínima é de 21 anos, e essa história, né, de residir no bairro da sede do respectivo conselho. 89. Compete ao conselho tutelar aconselhar os pais e encaminhá-los a tratamento psicológico
expedir notificações e requisitar certidões de óbito de criança quando necessário. Absolutamente certo. Está aqui no artigo 136, respectivamente, no inciso 2, 7 e 8. Artigo 90. O conceito de família natural abrange, além dos pais e de seus descendentes, os parentes próximos com vínculo de afinidade. Está errado. Por que está errado? Porque misturou família natural e família extensa. Né? Deu essa misturada aí entre as duas coisas, família natural e família extensa. Ok? Questão 91. A conduta que humilhe ou ridicularize a criança é considerada tratamento cruel. Isso está certo, está lá no artigo 18A. Né? Tem vários conceitos no Estatuto, né, relativos à violência. Questão 92. São aplicáveis aos pais, conforme o caso, medidas de advertência, perda da guarda, destituição da tutela, destituição do poder familiar. Está certo. Está lá no artigo 129, no inciso 7, 8, 9 e 10. Questão 93. O Conselho Tutelar é órgão independente, jurisdicionado, composto por no mínimo 5 membros, selecionados pelo Poder Judiciário para mandato de 4 anos sem recondução. Várias coisas erradas. Eita, nem botei que estava errado. Deixa eu botar aqui errado. Que diz o artigo 131, né, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, né? E aqui, em relação à composição, como é que se vai compor esse conselho? Em cada município e em cada região administrativa do DF, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros, sim, está certo lá, escolhidos pela população local para mandatos de 4 anos, também está certo, mas a recondução agora é ad infinito, né? Permitida a recondução ad infinita. Permitida a recondução por novos processos de escolha. A pessoa pode passar a vida todinha sendo conselheiro tutelar agora. Vamos para mais um bloquinho de questões. Quem esteve na revisão que nós fizemos para o TSE deve se lembrar que eu disse, olha, estudem seguridade, a partir do quê? A partir do artigo 194, a partir dos artigos específicos relativos a cada política do tripé da Seguridade Social e também a partir da Lei 82/12. Meu povo, pois foi dito e feito, está aqui. O negócio está aqui. 94. A assistência social tem como objetivos, entre outros, a promoção da integração ao mercado de trabalho e o amparo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Errado. Por quê? Porque o que diz lá na Constituição, no artigo 203, é que são crianças e adolescentes carentes. Não é assim que diz? Não é assim que está dito lá? Questão 95. A Organização da Seguridade Social tem por objetivos, entre outros, a universalidade da cobertura e a irredutibilidade do valor dos benefícios. Aqui a gente tem, está lá no artigo 194, parágrafo único, são 2 os objetivos da Seguridade Social. 96. As ações e os serviços de saúde fazem parte de uma rede hierarquizada, com direção única da gestão federal e regionalização de atividades assistenciais e preventivas. O que tem na Constituição de 88, no artigo que trata, né, na parte que trata especificamente da saúde? As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único organizado. Espera aí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Uma rede. Isso. De um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única
em cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade. Tanane, pode seguir, né, se a colega... Por que vocês se perderam, pessoal? Lara, a gente está fazendo questões aqui, Lara, ó, de todas as, assim, tem questões variadíssimas, né? A gente fez um aqui, 94, errada, a referência é o artigos específicos da assistência social que estão na Constituição. 95, a gente está falando da Seguridade a partir do artigo 194, né, que é o artigo onde se começa a falar da Seguridade. A gente está agora na 96, que vai tratar da política de saúde. Eu achei que essa prova foi bem boazinha, porque não trouxe nada de previdência social. Meu povo, vocês têm que prestar atenção. Ó, vejam aí, 94 está errado, 95 está certo, 96 está errado, ok? Seguridade Social, eu disse para vocês, é um monte de coisa, muitas referências, mas a gente não pode deixar de partir do que é básico. O que é o básico? Artigo 194 da Constituição e os artigos específicos que tratam de cada política na Constituição, o que foi exatamente o que foi cobrado nessa questão. Exatamente isso. Questão 97. A Seguridade Social deve ser organizada em caráter descentralizado e gestão quadripartite, com participação dos aposentados, dos trabalhadores, dos empregadores e do governo nos órgãos colegiados. De novo, a gente tem como referência a Constituição de 88, o artigo 194, e isso aqui, né, é um dos objetivos da Seguridade Social, que está dito lá no parágrafo único, inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Certo? Ok? Então, veja, era muito esperado que o Sebrasp fizesse isso, porque o Sebrasp gosta, né, de perguntar da seguridade. Na verdade, todas as bancas gostam. Sabe aquela coisa que é o básico? Que a gente precisa saber, na ponta da língua, o básico. Diana, se saiu a tela, você deve ter clicado em algum lugar, você vai precisar sair e entrar de novo, certo? Lara, deu para se achar? Daniele, deu para se achar? Todo mundo se achou? A gente vai finalizar esse bloquinho e vai para um outro bloco. O bloco do Kinder Ovo. Pronto, esse bloco aqui é o bloco do Kinder Ovo. Vou até colocar aqui, ó, bloco Kinder Ovo. Bloco Kinder Ovo. O que que tem a ver, pelo amor de Deus, Plano Nacional de Educação? Não entendi até agora, mas enfim, né? Se eu fosse fazer essa prova, eu respondi essas questões daqui, porque eu fui olhar no PNE. Eu não sei. Eu não sei o Plano Nacional de Educação. Nunca passou na minha cabeça que esse negócio cairia. Enfim. Pois é, há quem tenha gostado, né? Quem tá estudando, por exemplo, para concurso da educação, mas enfim, vamos lá. O PNE visa elevar a escolaridade média da população do campo com idade entre 18 e 29 anos, sendo uma das estratégias a busca ativa em parceria com a assistência social e a proteção à juventude. Pronto, eu nem olhei as estratégias, agora que eu estou vendo. Eu vou colocar isso aqui. Eu coloquei como certo, mas eu acabei não olhando as estratégias. Agora que eu estou vendo isso.
sendo uma das estratégias a busca ativa em parceria com a assistência social e a proteção à juventude. Deixa eu ver bem rapidinho aqui no PNE. É exatamente isso que eu vou ver agora, Nara, porque eu não olhei a estratégia. Deixa eu ver. Deixa eu ver a estratégia. Busca ativa. PNE, que eu fechei. 305. Lei 305. Planalto. Deixa eu olhar aqui. Pedindo. Escolaridade média. Meta 8. Meta 8. Estratégias. Vamos lá ver as estratégias. Aqui, ó. Promover em parceria com as áreas de saúde e assistência social. Promover em parceria. Deixa eu ver aqui uma coisa. Proteção à juventude. Promover em parceria com as áreas de saúde e assistência social, acompanhamento e monitoramento do acesso à escola, promover a busca ativa dos jovens fora da escola, ampliar. Essa daqui está errada. É fazendo, mais uma vez, porque a estratégia está errada. A meta está certa, mas a estratégia, vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui. É a meta 8. Vamos para a meta 8. Meta 8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país, dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estratégias. Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados que estejam fora da escola e com defasagem em idade série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização após a alfabetização inicial, garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio, expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica, promover em parceria com as áreas de saúde e assistência social o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar com os estados, o DF e os municípios, para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública regular de ensino. Promover busca ativa de jovens fora da escola. Ah, tá certo. Tá aqui, ó. Tá errado não, tá certo. Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. Tá certíssimo. Deixa eu refazer aqui. Então, tá certo. Ok. Deixa eu apagar aqui. Não tinha visto a estratégia, mas a gente acabou de ver. Deixa eu só ver que estratégia é essa. Estratégia 8.6. Estratégia 8.6. Meta 8, estratégia 8.6. 99. Ai, meu Deus, peraí, tem tanta janela aberta. Eu tô doidinha. Nara, tá certo. Está certíssimo. Ele fala assim de busca ativa. Vamos para a questão 99.
O PNE visa universalizar o ensino fundamental com duração de 9 anos para toda a população, devendo o ingresso das crianças nessa etapa ocorrer aos 6 anos de idade. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência desse plano. Certo. 100. O PNE tem a meta de alfabetizar todas as crianças até o fim do ensino fundamental e oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas privadas. Está errado, porque a meta é alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. E a meta 6 é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos na educação básica. Eu não gostei dessas questões. Não gostei. Carla está perguntando se não, mesmo sem ter saúde naquele outro item, se está certo. Veja, não está dizendo que é apenas. Ele disse que era apenas. Ele disse que era apenas. Lara, muito bem. Não era só. É também, né? A saúde também está inclusa. Mas não, os que estão citados está correto. Ok? Vamos para a questão, para o próximo bloco de questões. Um bloquinho tranquilo. A Lei 8662, que dispõe sobre a profissão de assistente social, à luz da Lei 8662, que dispõe sobre a profissão de assistente social, julgue os itens a seguir. Considere que um grupo de professores esteja organizando um congresso sobre serviço social na atualidade. Nessa situação, a coordenação do evento deve recair sobre um assistente social, tendo em vista se tratar de uma atribuição privativa da categoria. Até aqui, né, quando fala aqui, se é um congresso de serviço social, né, a coordenação desse evento tem que ser de um assistente social, né? Isso aqui é uma atribuição privativa. Então, isso está certo. Questão 102. O Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, na qualidade de órgão normativo de grau superior, deve organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e o cadastro das instituições e obras públicas e privadas. É atribuição do CRES? Daqui é competência do CRES? Desculpa, do CEFES? Não é do CEFES, né? Não é do CEFES, isso aqui é do CRES. Vamos para mais um bloquinho. Julgue os itens seguintes de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O resgate das memórias históricas e a reafirmação das identidades das pessoas surdas estão entre os objetivos da implementação dos programas integrados de ensino e pesquisa, que visam, entre outros aspectos, a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural para estudantes surdos. Isso está certo, está no artigo 78A da LDB. 104. A educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática possível de dispensa apenas para o aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas ou que tenha mais de 30 anos de idade. Está errado, porque, né, são pelo menos 6 horas. A partir de 6 horas, o aluno pode ter dispensa da educação física. Ok? Mas os 30 anos de idade está valendo. Ok? Bloquinho de questões da Lei Maria da Penha. Os autores de violência contra a mulher devem ressarcir ao SUS os custos relativos ao tratamento de saúde da vítima, sendo os recursos oriundos desse ressarcimento destinados ao Fundo de Saúde do ente federado,
responsável pelas unidades de saúde que prestam os respectivos serviços. Isso está certo, está no artigo 9º, parágrafo 4º. Questão 106. Mesmo diante da constatação da vulnerabilidade social e econômica da mulher vítima de violência doméstica, a legislação vigente não autoriza o juiz a conceder auxílio aluguel à vítima. Está errado, lá no artigo 25, inciso 6, existe essa previsão, e esse tempo, né, não pode ser maior do que 6 meses. 107. Quando observar a inevitabilidade de afastamento do local laboral, o juiz deve assegurar a manutenção por até 1 ano do vínculo trabalhista de mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Está errado porque o prazo, né, é por até 6 meses e não até 1 ano. Ok? Mais bloquinho de resoluções. De acordo com as resoluções do Cefet, julgue os itens que se seguem. Configura quebra de sigilo, o fornecimento por Conselho Regional de Serviço Social de certidão disciplinar de assistente social denunciado, exceto se tal expedição tenha sido solicitada pela autoridade judicial. Gente, isso aqui não está errado, não. Isso aqui é certo. Espera aí. O TIC e o TEC já não estão mais funcionando. Configura quebra de sigilo. Não caracteriza quebra de sigilo por descimento de certidão de objeto e fase. Isso aqui está certo, né? É um outro jeito de dizer que está certo. É a mesma coisa, é um outro jeito de falar o item 1. Está certo. Configura quebra de sigilo, fornecimento por Conselho Regional de Serviço Social de certidão disciplinar de assistente social denunciado, exceto se tal expedição tenha sido solicitada pela autoridade judicial. É isso. Sebrasque, seu jeito de perguntar as coisas. Ó, preste atenção. Configura quebra de sigilo. Configura quebra de sigilo o fornecimento por Conselho Regional de Serviço Social de certidão disciplinar de assistente social denunciado. Certo? Até aqui, ó. Até aqui. Até aí é quebra de sigilo, não é? Preste atenção. Até aí é quebra de sigilo. Certo? Exceto se tal expedição tenha sido solicitada pela autoridade judicial. Então, tá certo. É um outro jeito de dizer o que está dito no artigo 1º. Não caracteriza quebra de sigilo o fornecimento de certidão de objeto e fase em que se encontra a denúncia, o processo disciplinar ou ético ou recurso, quando solicitada pelo próprio denunciado ou por autoridade policial ou judicial, assinalando-se o caráter sigiloso do documento. Entenderam agora por que está certo? Deu para entender, meu povo? Não, é só uma questão da gente, né? Às vezes, eu disse para vocês também isso na revisão, que às vezes o Sebrasp faz isso, bota as frases de uma forma para confundir a gente. Mas, né, essa questão 108, ela está certa. Questão 108 está certa. Configura quebra de sigilo o fornecimento pelo CRES de certidão disciplinar de assistente social denunciado. Se fosse só até aí, né? Veja, isso era quebra de sigilo. Exceto se tal expedição tenha sido solicitada pela autoridade judicial. Meu Deus, agora eu estou doida, peraí. Tá certo, tá absolutamente certo. Absolutamente certo. 109. Considere que Rosa, chefe do setor de recursos humanos, durante o processo de contratação para o cargo de assistente social,
tenha informado a recém-contratada Jurema, mulher transexual, que ela deveria assinar os documentos da empresa com seu nome original. Não obstante, o nome social constar no registro civil. Nesse caso hipotético, Rosa agiu em desacordo com os normativos do Cefes. A gente pode botar aqui um monte, pelo menos dois, né? O Código de Ética, né? E várias resoluções do Cefes que tratam sobre a questão da diversidade sexual. 110. É vedado ao assistente social, durante seu exercício profissional, impedir manifestações estéticas de matrizes africanas ou alusivas à população negra ou indígena. Certo também. Proibido. Questão 111. No que concerne ao acesso a informações e documentos no âmbito do Conselho Federal de Serviço Social, são suscetíveis de classificação nos graus de sigilo as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possa trazer ônus aos planos estratégicos das Forças Armadas e pôr em risco a segurança da população. Isso está certo, está previsto lá no artigo 25 da Resolução Cefes 910 de 2019. Certo? Está falando da questão 110, Fabiana, é isso? Deixa eu ver se eu li errado. Só um minuto, posso ter lido errado, meu povo. Resolução 1054, resolução Cefes 1054. Vamos ver. Deixa eu olhar aqui. Vamos ver. É vedado ao assistente social, durante seu exercício profissional, impedir manifestações estéticas de matrizes africanas. Ok, vamos ver. Olha o que diz, deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui estéticas. Estéticas. Deixa eu botar aqui para a gente ver. Vamos ver aqui, vamos ver direitinho aqui. Apresentar outra coisa, resolução. Deixa eu aumentar aqui essa. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ler a questão. A questão diz assim: é vedado ao assistente social, durante seu exercício profissional, impedir manifestações estéticas de matrizes africanas ou alusivas à população negra ou indígena. Certo? Então, vamos ver aqui o artigo 3º. Artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo 2º. É vedado ao assistente social constranger, impedir ou criminalizar manifestações artísticas, culturais, religiosas, estéticas, dentre outras de matrizes africanas ou alusivas à população negra, bem como indígenas ou outras populações tradicionais, sendo tais condutas práticas racistas e discriminatórias. E aí, meu povo? Tá certinho, tá, Nani? É porque a colega falou aí que não tinha visto a palavra estéticas, mas tem estéticas. Tem várias coisas, né? A banca, ela tirou assim. o artística, deixou só o estética, e aí eu até confundi. Isso, alguém pode dizer assim, mas não está completo, mas não está dizendo que é só isso, né?
É isso, né? Não é só isso, ok? O povo tem só um pouquinho de paciência, que o negócio é grande. Foram 70 questões. Então, vamos ver aqui. Questão 110 está certa. Questão 111 também está certa. A gente estava falando, né? A gente estava fazendo a questão 111. No que concerne ao acesso a informações e documentos no âmbito do Conselho Federal de Serviço Social, são suscetíveis de classificação nos graus de sigilo as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possa trazer ônus aos planos estratégicos das Forças Armadas e pôr em risco a segurança da população. Eu também teria deixado em branco nessa prova, mas é o que diz o artigo 25 da Resolução CEFES, número 910 de 19, certo? Vamos para a questão 112 agora. Questão 112. Constitui direito do assistente social realizar pedido de desagravo público em decorrência de ofensa à sua honra profissional ou pessoal. Eita. De novo, ó. Leia a questão rápido para você ver. Leia a questão rápido para você ver se você não erra. Ok? Ó, constitui direito do assistente social realizar pedido de desagravo público em decorrência de ofensa à sua honra profissional ou pessoal. Não é pessoal, é só profissional. Não tem pessoal. Tem uma resolução nova que trata do desagravo, certo? Não lembro do número da resolução agora, mas tem uma resolução nova que trata do desagravo. A antiga, que era 433, ela não existe mais. Julgue os próximos itens com base no Código de Ética Profissional do Assistente Social. Considere que Luque tenha terminado a graduação em Serviço Social no ano de 99, se mudado para o exterior no ano 2000 e retornado ao Brasil em 2024, sem experiência profissional. Considere ainda que ele tenha contado aos amigos que não conhecia a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mas que, por indicação de um familiar, tenha assumido em uma empresa a responsabilidade pela avaliação biopsicossocial da deficiência de 10 novos empregados. Nessa situação hipotética, a conduta de Luque está de acordo com o previsto no Código de Ética Profissional do Assistente Social, que expressamente autoriza. Não tem nada certo nessa questão 113, né? Não tem nada certo nessa questão 113. Nada. Nada certo. E outra coisa que a referência, né? Não era para ser o Código de Ética, mas era para ser a Lei de Regulamentação da Profissão. Questão 113, né? Está errada. Questão 114. Mas também, no Código de Ética também está aqui, quando diz que a gente não pode assumir nenhuma atividade para a qual a gente não está habilitado. Embora aqui fale de avaliação biopsicossocial, né? A gente entende que ficaria só com a parte social dessa avaliação, mas enfim. 114. Considere que um assistente social, ao chegar à sua sala, em uma universidade, tenha percebido que todos os seus documentos profissionais foram desorganizados e os estudos dos usuários expostos em uma mesa externa ao seu espaço privativo. Nessa situação, o direito profissional desse assistente social foi violado. Foi violado o direito do assistente social? Qual direito foi violado? O direito ao sigilo, né? O direito ao sigilo foi violado. 115. Considere que um assistente social de determinada organização, por considerar insuficiente seu salário, decida realizar apenas as atividades que a instituição autorizar
e não se envolver com as demandas e os pleitos da população usuária dos serviços prestados. Nesse caso, ela não estará cumprindo os seus deveres enquanto assistente social. E aí, a questão 115? Certo, né? Ela não vai estar cumprindo, né, suas atribuições profissionais. Com fulcro nos princípios orientadores das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, princípios orientadores de RIAD, julgue os itens a seguir. Classificar frequentemente um jovem de delinquente, pré-delinquente ou menor em conflito com a lei, menor, é conduta que potencializa o desenvolvimento de pautas permanentes de comportamento indesejado. Aqui é como se fosse quase, né, assim, olha, a pessoa cresceu com aquela identidade foi atribuída a ela, né? Questão 117. Nas diretrizes de RIAD, destaca-se a necessidade de priorizar as políticas de prevenção que favoreçam a socialização de todos os jovens e crianças por meio da família, da comunidade e da escola, bem como dos grupos de jovens nas mesmas condições. Questão 117, certo. E aí, para fechar o SINASE, quero só dizer que essa referência para discutir o SINASE é um documento específico, deixa eu ver, antiga, né, mas que é específica, que é o nome... É um documento que foi feito, deixa eu ver, é 2006. Deixa eu ver a referência dele. Um documento de 2006, antes mesmo, né, da existência da lei do SINASE, que falava, que dava parâmetros no funcionamento do SINASE, certo? Então, vamos lá. Questão 118. As assembleias, enquanto dispositivos que concretizam a comunidade socioeducativa, são espaços de encontro coletivo que visam fomentar discussões de pautas essenciais para a vida organizacional, com a participação dos adolescentes em todas as ocasiões e das famílias quando se fizer necessário. Segundo esse documento de referência, está certo. Assembleias são exatamente isso, espaços de encontro coletivo para a discussão de assuntos relevantes para a vida organizacional, deve funcionar de forma sistemática, com frequência no mínimo mensal, constituindo-se sempre com a participação dos adolescentes, das famílias, quando se fizer necessário, e das famílias, vírgula, quando se fizer necessário. A coordenação deve ser rotativa, contando com representantes de vários segmentos. Devem ter um regimento flexível que detalhe seu funcionamento e os principais procedimentos e funcionamento. 119. A gestão participativa é um dos componentes que solidificam a comunidade socioeducativa, que é composta pelos profissionais e adolescentes das unidades e ou programas de atendimento socioeducativo, pelos seus familiares, pela equipe psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado de referência e pelos representantes do respectivo Conselho Estadual de Justiça e Segurança Pública. Esses sujeitos aqui não fazem parte da comunidade socioeducativa. Só os profissionais e os adolescentes. Ok? Questão 120 e última. No contexto da mobilização da opinião pública, os meios de comunicação devem ser cautelosos e estarem atentos ao tratamento dispensado aos adolescentes a quem se atribuem atos infracionais, independentemente de o caso estar em fase de apuração ou de já haver ocorrido a execução de medidas socioeducativas. Eu coloquei como certo.
Vamos ver se dá certo, né? Eu coloquei essa 120 como certo. Ok? Tudo certo, tudo bem até aqui. Finalizamos nosso domingo à noite. Finalizamos nosso domingo à noite com essas questões, menino, foi demais. Muito, Vamos muito bom. aguardar. Demais, demais a conta, não é mesmo? Muito. E muito bom. Muito bom. Esperar, Amanda, agora, né? Tem umas questões que... Né, vamos ver, sobretudo essas de documentos técnicos, eu vou olhar essa questão da Selma Magalhães, né? Vamos Uhum. ver. Eu não vejo nenhuma questão para recurso. Eu, pessoalmente, não vejo nenhuma questão para recurso. Eu acho que é isso. E parece que o gabarito sai na terça-feira. Ótimo. Ótimo. Beleza, então. Pessoal, muito obrigada, então, por acompanhar conosco. Obrigada, Tanane, pela essa disponibilidade de estar aqui, trazendo esse conteúdo incrível para a gente. Tá bom? Vamos encerrar, Tanane? Vamos sim, Amanda. Vamos Tá, ok, sim. então. Um beijo, gente. Beijo. Obrigada, Tanane. Tchau. Boa noite. Tchau.